Olá, pessoal! Vamos agora gravar o nosso módulo sobre órgãos públicos. A gente está no módulo 1 ainda, organização administrativa. A gente viu noções preliminares de organização administrativa, agentes públicos e agora a gente vai falar sobre órgãos públicos, tá certo? Então vamos para a nossa tela para que a gente possa começar aqui a trabalhar, tranquilo? Já está na tela? Alan, vamos nós. Ó, módulo 1, organização administrativa, e a gente começa aqui trabalhando com uma figurinha que a gente já tinha trabalhado. Alan, não me coloque simultâneo, porque essa figura pega o slide todinho, tá certo? Me tire da tela. Tirou? Tranquilo? Ó, pessoal, aqui a gente tem a administração pública em sentido subjetivo. Eu falei para vocês nas nossas aulas passadas que quando a gente estudava administração pública, a gente estudava administração pública em sentido subjetivo e em sentido objetivo. E quando a gente estuda administração pública em sentido subjetivo, a gente estuda a organização administrativa. E aí surge para a gente aqui os dois fenômenos, o fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. E você já sabe, porque você estudou, que quando eu digo descentralizar, eu estou criando entidades. E quando eu digo desconcentrar, eu estou criando órgãos. E aí a gente tem características. Quais são essas características? Quando eu crio entidades, essa pessoinha aqui, bonequinho do Shrek, uma hora dessa, morrendo de fome já, que é União, Estado, Distrito Federal, Município, dá vida a esse novo bonequinho do Shrek aqui, que pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. E esse novo bonequinho adquire personalidade jurídica, ou seja, passa a ser, vale, eu já me desorientei aqui, passa a ser um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Vixe, como ficou feio isso aqui, peraí. Jurídica. Calma, muita calma nessa hora, tá bom? Pronto, personalidade jurídica. Alan, o povo tá reclamando que essa canetinha não tá calibrada. Aí eu tô colocando ponto no I e tá ficando no D. Tô colocando tio no A, tá ficando no O. Mas hoje ela tá calibrada, né? Que coisa fantástica. Olha aí, pessoal, hoje a gente não vai ter problema. Então, ó, quando eu descentralizo, eu crio entidades administrativas, ó. Administração pública. Aí eu tenho a administração pública direta, aí eu botei aqui só a União. Aí a União, quando ela está precisando de suporte na função de administrar, ela pode criar uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública. Aí o que eu fiz aqui foi descentralizar. Eu criei entidades e dei a essas entidades personalidade jurídica. Elas passaram a ser sujeitos de direitos e obrigações. Então, eu tenho aqui a União criando o INSS, a FUNAI, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Já do outro lado, no outro fenômeno, que é o fenômeno que nós vamos estudar hoje, eu tenho a desconcentração. Aí, o que eu crio aqui é órgãos. Característica. Esses órgãos são compartimentos dentro do corpo da pessoa jurídica aqui, ó. Essa pessoa jurídica aqui, ó, vai ser a União. Aí, essa cabeça aqui, ó, vai ser a Presidência da República, que eu tenho aqui. A Presidência da República, que representa o Executivo Federal, ela quem tem a função típica de administrar. E ela começa a criar compartimento dentro do corpo. Ela cria esse bracinho aqui, ó. E ela chama esse braço de Ministério da Educação. Aí ela transfere, distribui competência para esse braço. Aí esse é o primeiro órgão. Aí ela cria esse outro braçozinho aqui e chama de Ministério da Fazenda. Aí distribui competência para cá. Aí cria essa perninha aqui, chama de Ministério da Saúde. E cria essa perninha aqui, chama de Ministério da Justiça. Então, aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho criação de compartimentos dentro do corpo da pessoa jurídica União. E eu tenho distribuição de competência. Então, quando isso acontece, ocorre o fenômeno da desconcentração. Aí eu estou criando órgãos. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui no Ministério da Saúde. Aí eu botei essa mão aqui para ser a receita e esse dedinho aqui para ser o setor de protocolo, tá certo? Aí tem aqui, ó, poder executivo aqui, né? Aí eu tenho Presidência da República, Ministério da Fazenda, Receita Federal e setor de protocolo. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que aqui
separando aqui, eu tenho o fenômeno da desconcentração. E a principal característica aqui é que eu estou criando órgãos e esses órgãos não têm personalidade jurídica. Aqui eu tenho o fenômeno da descentralização, aí eu estou criando uma nova pessoa jurídica. Até aqui tá tudo tranquilo, tá tudo dominado. Então, a gente começa agora a estudar os órgãos públicos, tá certo? E aí, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o conceito de órgão público. O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui, eu já posso aparecer ou corta? Corta? Não, né? Pois me deixa aí simultânea. Do lado direito. Todo lado direito? Tenha fé, tá tudo dominado. Meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Mas ninguém vai dizer pro chefe, tá? Só semana passada eu descobri a história do tira-dúvidas. Eu não sabia do tira-dúvidas. Quando eu abri aquele tira-dúvida, que eu vi mais de 500 registros de dúvida, eu me desorientei. Valha-me Nossa Senhora do Céu, não acredito não. De quando foi isso aqui? Vou nem dizer a vocês de onde era que tinha tira-dúvida, de quando tinha tira-dúvida. Aí eu também não sabia que podia responder privado. Aí eu comecei a responder umas coisas, me acabei de rir de vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho condição de não conversar com câmera. Não dá, meu povo, eu sou hiperativa. Me perdoe, viu? Tenha fé, muita, porque eu me desoriento total. Mas eu vou ficar tirando as dúvidas. Algumas eu vou responder privado, que agora eu sei que pode responder privado. Outras eu vou responder em público, porque aí todo mundo... Pode ser que alguém tenha a mesma dúvida, né? Mas me perdoe, viu, porque eu não respondia tira-dúvidas, porque eu não sabia que existia aquele tira-dúvidas. Mas, pelo amor de Deus, ninguém conta pro chefe, porque eu sou desorientada, viu? Total. Mas vamos voltar aqui para nossa aula. Órgãos públicos, conceito. Vamos lá. Segundo a Lilos Meirelles, o que é um órgão público? São centros de competência instituídos para o desempenho das funções estatais. Aí eu vou começar a marcar aqui, ó. Centros... Ai, não, é melhor marcar com aquela outra. Marca texto, né? Peraí, meu povo, que agora eu tô tão sabida. Eu sei que é só virar aqui o negócio e... Né, Alan? São centros de... Né, Alan? São centros de competência instituídos para o desempenho das funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Então, esse é o conceito do ELI. Órgãos são centros de competência. Professor, como é que isso vai aparecer na minha prova? Isso vai aparecer na sua prova aqui, ó. O núcleo da sua prova é isso aqui. Órgãos são centros de competência. Aí, segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, que vocês têm que dar uma atenção especial para a pessoa, é uma unidade integrada que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Todas elas trazem um núcleo igual, que aí eu vou falar mais na frente. E segundo o CELS, são unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado. São simples repartições de atribuições. Então, esses são os 3 conceitos que podem aparecer na sua prova. O conceito do ELI, o conceito da de Pietro e o conceito do CELS. E aí, a partir daqui, nós vamos desenvolver uma linha de raciocínio. O conceito de órgão público, ele também aparece na lei. E aí, nós estamos falando da Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Lá na Lei 9784, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, a lei diz o seguinte: para os fins desta lei, consideram-se um órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta e da estrutura da administração pública indireta. Aqui eu vou lhe chamar a atenção para uma coisinha básica. A Lei 9784, ela está ali dizendo claramente que eu tenho um órgão dentro da pessoa jurídica da administração direta e dentro da pessoa jurídica da administração indireta. Ai, professora, tia Lídia, eu pensava que analisando a administração indireta eu só tinha o fenômeno da descentralização, quando o ente político cria o ente administrativo. Não, pessoal, dentro da administração indireta, dentro das pessoas da administração indireta, eu tenho que ter compartimento dentro delas. E aí ocorre também o fenômeno da desconcentração. Eu tenho, por exemplo, dentro do INSS, um setor de perícia, eu tenho um setor de atendimento, eu tenho um setor de protocolo, eu tenho um setor de pessoal, o RH. Então, dentro do INSS há a distribuição de competência. E aí, a Lei 9784 entende que eu também vou ter órgãos dentro das pessoas jurídicas da administração indireta. Primeiro ponto esclarecido. Segundo ponto, que aí vou desorientar um pouquinho.
A lei não explica quem é essa pessoa da administração indireta. Então, ela deixa em aberto e o entendimento, a interpretação que se tem, é que se a lei diz que eu tenho um órgão dentro da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, eu tenho um órgão dentro de União, Estado, Distrito Federal, Município, administração direta e autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Porque, normalmente, quando o legislador ele quer dizer que isso só atinge grupos da administração direta, ele diz grupos da administração indireta, desculpa, administração autárquica e fundacional. Aí você sabe que aqui só atinge um certo grupo da administração indireta. Nessa lei 9784, ele não disse isso. O que é que vai acontecer, pelo amor de Deus, preste atenção, não se desoriente. Se a sua prova for de FCC, ou se a sua prova for do SESC, cobrando letra da lei, ou se a sua prova for da ESAF ou da FGV, cobrando letra da lei, você tem que colocar o que está previsto nesse artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, sem distinção. Mas isso vai especialmente para o povo que está fazendo concurso para nível superior. E existe um doutrinador, especificamente, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai contestar essa linha de raciocínio, porque ele acha que só existe órgão dentro das pessoas jurídicas de direito público. E isso afeta a administração indireta. Porque na administração direta, todo mundo é pessoa jurídica de direito público. União, Estados, Distrito Federal e município. Mas na administração indireta, só quem é pessoa jurídica de direito público são as autarquias, naquelas suas várias espécies, obviamente, e as fundações públicas com personalidade de direito público. Então, para Celso, eu não vou ter órgãos dentro das fundações públicas de direito privado, dentro das sociedades de economia mista e dentro das empresas públicas. Por quê? Porque elas são pessoas jurídicas de direito privado. Tia Lide, pelo amor de Deus. Pessoal, vocês têm que ter muito cuidado. Muito. Vocês precisam ter muito cuidado. Se a questão perguntar segundo a melhor doutrina, como o CESP já fez, ou para a doutrina majoritária, segundo o CESP já fez, ou a própria ESAF também já perguntou, segundo a melhor doutrina, eu só vou ter órgão dentro das pessoas jurídicas de direito público. Aí isso atinge União, Estado, Distrito Federal, Município dentro da administração direta, e isso atinge autarquias e fundações públicas de direito público dentro da administração indireta. Deixa de fora fundações públicas de direito privado, sociedade de economia mista e empresa pública. Agora, se a sua prova não falar de doutrina, pelo amor de Deus, bote a letra da lei. Porque você tem mania de procurar cabelo em ovo. Em ovo não tem cabelo. Principalmente na FCC. Ai, professora, peguei uma questão da FCC e a FCC colocou e eu fiquei aqui pensando lá na hora da prova. Ai, mas isso aí é mal de quem estuda demais. Ai, mas tem aí o Celso. Não. A FCC quer o óbvio. Eu já disse isso pra vocês milhões de vezes. Não procure cabelo em ovo nas questões da FCC. A FCC quer o óbvio. E o óbvio pra ela é a letra da lei. Quando a FCC quer, ela lhe pergunta, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, aí é que você tem que pensar um pouquinho, porque a FCC não é inteligente, meu povo, venhamos e convenhamos, né? Ela coloca tudo muito óbvio. Na vida, como diz Ricardo Alexandre, vida inteligente passou longe ali, né? Não estou criticando a FCC, estou criticando a metodologia da FCC, é diferente, né? Então, aqui, Ricardo Alexandre é professor de Direito Tributário, viu? E tem um dos melhores livros de Direito Tributário do mercado. Sim, mas voltando aqui para nossa aula, né? Lei 9784 fala que eu vou ter órgão dentro da estrutura da administração direta e dentro da estrutura da administração indireta. Aí você não questiona. Bota lá na sua prova do jeito que tá aí, tá certo? Então, você já sabe o que é um órgão. Você sabe que o órgão é um compartimento dentro do corpo da estrutura. Aí, obviamente, nós vamos para a nossa metodologia lúdica, como diz Alan aqui, meu câmera, né? Preste atenção. Alan, me tira da tela. Pronto? Ó. Órgãos públicos. Vou colocar no ar. A caneta está calibrada. Tem um acento bem aqui, né, Alan? Tenha fé. Órgãos públicos. Canetinha calibrada hoje está só o filé. Tudo que eu tô botando tá ficando no lugar. Pronto. Ó. De novo. Vou usar a União, né? Porque eu não sei onde é que você mora. Depois eu boto o estado de Ceará, você não entende. E se eu botar Fortaleza Bela, aí é que o negócio dificulta.
vou ter aqui representação do executivo, né? De novo, professor, de novo. Presidência da República, que é o órgão que representa o executivo. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? A presidência da República representa o poder executivo. É o órgão independente que representa o poder executivo. Aí, ela que vai desenvolver a função de administrar na forma típica. Só que ela não consegue fazer isso sozinha. Então, ela vai criar compartimentos. Vou criar aqui compartimentos. Vou chamar de Ministério da Educação. Vou chamar de Ministério da Fazenda. Vou chamar de Ministério da Saúde. E vou chamar de Ministério de Minas e Energia. Pronto. O que eu fiz aqui foi criar compartimentos dentro do meu corpo, união, e distribuir competência para esses compartimentos. Pronto. Aí eu tenho órgãos. Qual é a maior característica desse órgão? Não tem personalidade jurídica. Ele não é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações, tá certo? Então, essa de longe é a maior característica do órgão. E aí a gente começa a estudar, obviamente, as características. A gente já sabe o conceito e aí a gente vai para as características. Me coloque aí simultânea. Pronto? Ó, pessoal, características dos órgãos públicos. A primeira grande característica do órgão público. Todo órgão público, obrigatoriamente, tem que ser criado e extinto por lei. E quando eu estou falando lei, eu estou falando de lei em sentido formal. Valha, professor, agora foi que eu me desorientei em mim. Professor, o que é lei em sentido formal? Lei em sentido formal, pessoal, é aquela lei que precisa passar por aquele processo legislativo de votação, com aprovação, lá no Congresso Nacional, porque nós estamos falando de Constituição Federal. Obviamente, tem um princípio da simetria. Então, para você entender aqui, quando eu falo de lei em sentido formal, eu estou falando de todas as espécies normativas que estão no artigo 59 da Constituição Federal. Aí eu estou falando, o que é lei em sentido formal lá? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Todas essas espécies normativas, para que elas caíssem dentro do ordenamento jurídico e ditassem regras, elas precisaram passar por um processo legislativo. E aí esse processo legislativo faz com que eu entenda que existe um procedimento para que esse ato normativo dite regra dentro do ordenamento jurídico. E nós chamamos isso de lei em sentido formal. Então, o que eu preciso lhe chamar a atenção aqui é que eu não posso criar órgão, extinguir órgão por um ato normativo secundário, um ato da função de administrar normal, um decreto, um regulamento, uma instrução normativa, uma deliberação. Por quê? Porque a Constituição não aceita. E aí a doutrina vai confirmar isso, a jurisprudência vai confirmar isso. Então, toda vida que eu estiver falando de órgão público, eu obrigatoriamente tenho que entender que esse órgão tem que ser criado e extinto por lei. E essa lei tem que passar por aquele processozinho legislativo que a gente conhece. A gente chama isso de lei em sentido formal. Eu vou lhe mostrar agora onde é que isso aparece na Constituição Federal para você entender, tá certo? Então, ó, eu vou passar aqui para você entender. Ó, criação dos órgãos. Criação dos órgãos públicos, tá certo? O que é que eu tenho aqui? Os órgãos públicos não podem ser criados ou extintos livremente, devendo a matéria ser regulada segundo as normas postas na Constituição Federal. Aí você puxa o seta aí e bota em lei em sentido formal. Quando eu falo de criação de órgãos em decorrência da vontade do Executivo, isso vai aparecer em vários lugares, mas eu coloquei só aqui o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha da Constituição. Quando eu falo de legislativo, eu posso falar do artigo 51, inciso 4 e o 52, inciso 13. Quando eu falo de judiciário, eu posso falar do artigo 96, inciso 2, a linha C e a linha D, vou até assim para você entender. E quando eu falo de Ministério Público, eu falo do artigo 128, parágrafo 5º. Então, eu preciso aqui de um projetozinho de lei, uma mensagenzinha que vai ser enviada ao legislativo, que é quem tem a função de legislar, que vai votar e tem um quórum, e aí tudo se organiza para poder
essa lei cai no ordenamento jurídico. Então, nós chamamos isso de lei em sentido formal, tá certo? Aí eu vou mostrar aqui, ó, artigo 61, pra você entender. Artigo 61, falando aqui de executivo, né? Parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Ele diz assim, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Então, aqui o Presidente da República precisa fazer um projeto de lei, mandar para o Legislativo, para que o Legislativo aprove esse projeto de lei, tá certo? Então, cuidado com essa linha de raciocínio, porque é o Legislativo que aprova, obviamente está na sua função de legislar. Mas aí eu vou chamar a atenção para esse privativo aqui. Quando você vê esse privativo, você diz, então é só o Presidente da República que faz a iniciativa, que tem a iniciativa e faz o projeto de lei para organizar toda a administração pública. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, administração indireta. Não é ele que faz. Embora eu tenha a privativa aqui, o Legislativo tem a sua competência para a organização dentro de si, o Judiciário tem essa competência, o Ministério Público tem essa competência. Então, cuidado com esse privativo aqui, tá certo? Aí, ó, eu vou lhe mostrar agora o artigo que fala dessa competência lá no Legislativo. Aí eu tenho o artigo 51, que diz assim, compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 4. Tudo da Constituição, viu, pessoal? Dispor sobre sua organização, tá bem aqui, ó. Sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seu serviço e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Então, quando eu estou falando de Câmara dos Deputados, compete a ela, Câmara, através da sua iniciativa, organizar a sua estrutura. E aí, obviamente, vai ser votado. Lá no Senado é a mesma coisa, ó, compete privativamente ao Senado. Dispor sobre sua organização, aí eu estou falando de criação e extinção de órgãos. A mesma coisa, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seu serviço e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. E, finalmente, o Judiciário. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 179, aí a criação e extinção dos tribunais inferiores e a alteração e organização da divisão judiciária. Então, o Judiciário faz a sua mensagenzinha, manda para o Legislativo e o Legislativo aprova. E aí eu estou falando sempre de órgãos, tá certo? Sempre de órgãos. Então, o que é que eu preciso que você entenda aqui? Eu já estou voltando aqui para a nossa linha de raciocínio. Eu preciso que você entenda que todo órgão tem que ser criado e extinto por lei. Quando eu falo de lei, eu estou falando dessa lei que precisa passar por um processo legislativo, tá bom? Não posso criar órgão nem extinguir órgão por decreto. Ai, professora, mas eu ouvi alguém falar alguma coisa de decreto. Não é órgão, é cargo. E nós vamos já falar disso. E o cargo só pode ser extinto por decreto se ele tiver vaga. Artigo 84, inciso 6, a linha B de bola da Constituição Federal. Não se desespere, não se desoriente, eu vou chegar lá, tá certo? Mas vamos trabalhar com as características. Então, a gente já tem aqui, ó, a primeira característica do órgão, ele obrigatoriamente é criado e extinto por lei, e aí eu tô falando de lei em sentido formal. Tenho que ter todo o projetozinho que vai sair de cada poder e aí vai ser enviado para o Legislativo aprovar com aquela votação, com aquele quórum específico. Segunda característica, integram a estrutura da pessoa jurídica. Aí você já sabe disso, né? O órgão está dentro da pessoa jurídica. Aí eu vou pedir para você voltar aí e fazer a leitura lá da Lei 9784/99, ou coisa apertada, pelo amor de Deus. Deixa eu apagar isso aqui. Depois que eu aprendi, Alan, que basta eu virar essa canetinha tem um negocinho aqui, ó, meu povo, que eu pensava que não servia de nada, e a borracha. Ah, meu Pai eterno, tem que ter fé comigo. Mas eu aprendo. Lei, Alan que me disse, Lei 9784/99, aí você vai ver aí, ó, o artigo 1º, parágrafo 2º,
Inciso 1 dessa lei, né? Que aí você entende que integra o corpo, é órgão dentro do compartimento da pessoa jurídica. Aí ele fala de administração pública direta e administração pública indireta. A terceira característica, não possui personalidade jurídica. O que é isso, professora? Não é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações, tá certo? Não tem essa característica. O órgão é dentro do corpo da pessoa jurídica e quem tem personalidade jurídica, quem é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações, é a pessoa jurídica e não o órgão, tá bom? Aí, a quarta característica são resultado do fenômeno da desconcentração. Graças a Deus, você já sabe disso. Quando eu desconcentro, eu crio órgãos. Eu não crio entidades, tá certo? A quinta característica diz: alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Alguns. Professora, a senhora pode explicar isso? Posso. Mas eu só vou explicar isso aqui quando eu estiver explicando contrato de gestão, que eu vou já explicar, e quando eu estiver explicando classificação de órgãos públicos. Porque você vai entender que existe uma estrutura onde eu tenho vários órgãos organizados hierarquicamente e alguns têm autonomia, outros não têm autonomia. É aquela velha máxima: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Assim como aqui, né? Chefe manda, eu obedeço. Chefe disse que era pra eu gravar 30 aulas por mês. Eita, menino! Vamos ter fé, né? 30 aulas por mês. Vale, meu Deus, vou me desorientar. 30 aulas por mês. Mas eu vou gravar, chefe. Tenho fé. Aí, ó, voltando aqui. Você já sabe e já conhece 5 características. São criados e extintos por lei em sentido formal. Integram a estrutura da pessoa jurídica, porque são compartimentos internos. Vou até colocar aqui. São compartimentos internos dentro do corpo da pessoa jurídica. C, não possui personalidade jurídica, ou seja, não tem capacidade. Vou botar o tem, não tem, porque são órgãos, no plural, né? Eu tô ligada, viu, meu povo? Vocês estão me mandando mensagem, ainda não estoque, eu tô ligada. Vou escrever devagar, esse não aqui tem que ficar aqui em cima, né? Não tem capacidade de contrair direitos e obrigações. Pronto, tá certo? E aí são resultado do fenômeno da desconcentração, que você já sabe, e alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira, que nós vamos falar já, tá bom? Então a gente tem essas 5 características aqui, só que a gente tem mais. Ó aí. Valha, subiu de baixo para cima, de cima para baixo, com a esculhambação. Então, a gente tem mais 5 características aqui que a gente vai estudar, né? Eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicar uma por uma, porque aqui, obviamente, eu tenho que explicar, porque tem um monte de coisa aqui para você saber. Primeiro, a 6ª característica: expressa a vontade da entidade que integra. Você vai puxar uma seta aqui no seu materialzinho que você tá aí, e você vai botar assim, ó, teoria do órgão, ou também chamada de teoria da imputação volitiva. Pelo amor de Deus, professora, tenha fé? Tenho, muita, mas eu vou lhe explicar. Volitivo, tá certo? Sustente aí, que eu vou já lhe explicar. 7ª característica: não possui patrimônio próprio. Professor, órgão não tem patrimônio? Tem não. O patrimônio é da entidade. E eu vou lhe mostrar isso através de questões, posicionamento da STF, tudo. Patrimônio não é do órgão, patrimônio é da entidade, tá certo? 8ª característica: podem firmar por meio de seus administradores contratos de gestão com outros órgãos ou com pessoa jurídica. Vale, a professora, me desorientei total. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 8º. Vou explicar tudo, tintim por tintim. E não tem capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram, que eu também vou ter que explicar. E J, alguns têm capacidade processual para defesa em juízo de suas prerrogativas funcionais. Professora, pelo amor de Deus, você vai agora parar, vai comer alguma coisa, vai tomar uma água, dá uma esticada aí nas suas pernas, dê uma passeada aí de 60 segundos e volte, que aí eu vou lhe explicar mais, tá bom? Um abraço pra você. A gente volta já.